O presidente Wilson chegou à Europa em janeiro de 1919 com a intenção de aplicar os seus princípios de paz baseados na autodeterminação dos povos e na criação de uma Liga das Nações. No entanto, logo encontrou oposição dos governos aliados, especialmente da Grã-Bretanha e da França, que defenderam interesses mais específicos após o fim da guerra em novembro de 1918. A Conferência de Paris, realizada em 1919, reuniu as potências vencedoras para decidir o futuro da Europa. Não foi uma negociação sobre igualdade, mas sim uma imposição de condições pelos vencedores aos países derrotados. As decisões fundamentais foram tomadas pelos principais líderes aliados, Wilson para os Estados Unidos, Lloyd George para a Grã-Bretanha e Clemenceau para a França. Um dos principais problemas foi o tratamento dispensado à Alemanha. A França, que sofreu enormes perdas humanas e materiais, exigiu garantias de segurança que implicaram o enfraquecimento permanente da Alemanha. A Grã-Bretanha, embora também interessada em limitar o poder alemão, procurou manter um certo equilíbrio para evitar um colapso econômico na Europa. Wilson tentou manter uma postura mais moderada, mas teve que ceder em vários pontos. O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919, impôs duras condições à Alemanha. Ele foi forçado a aceitar a responsabilidade pela guerra, pagar grandes indenizações financeiras e reduzir seu exército a 100.000 homens. Perdeu também todas as suas colônias e mais de 13% do seu território, incluindo regiões como a Alsácia e a Lorena, que regressaram à França. Além disso, a desmilitarização da região do Reno foi estabelecida como medida de segurança para a França. Embora tenham sido discutidas diferentes propostas, esta solução foi considerada um compromisso entre as exigências francesas e as posições mais moderadas de outros aliados. A Grã-Bretanha desempenhou um papel fundamental na moderação de algumas das condições mais extremas, mas também defendeu os seus próprios interesses, especialmente nas esferas marítima e colonial. Enquanto isso, os Estados Unidos, apesar de terem promovido a ideia da Liga das Nações, acabariam ficando de fora dela. As decisões tomadas em 1919 geraram profundo ressentimento na Alemanha. A população considerou o tratado injusto e humilhante, o que causou instabilidade política nos anos seguintes. Esta agitação tornar-se-ia num dos factores que marcariam o futuro da Europa. Durante a década de 1920, a Europa tentou reconstruir-se após a devastação da guerra. Alguns países registraram alguma recuperação econômica, mas esta estabilidade foi frágil. As tensões políticas e os problemas econômicos persistiram, especialmente na Alemanha, onde a inflação e o desemprego agravaram a crise. A Liga das Nações, criada em 1919 como instrumento de manutenção da paz, não conseguiu atingir plenamente o seu objetivo. A ausência dos Estados Unidos e a falta de mecanismos eficazes para fazer cumprir as suas decisões limitaram a sua capacidade de agir. A Europa do pós-guerra, longe de ser um continente estabilizado, foi marcada por um equilíbrio instável. As decisões tomadas entre 1919 e os anos seguintes não resolveram os problemas subjacentes, mas deixaram abertas tensões que acabariam por reacender-se. Ao apresentar o texto do Tratado de Versalhes ao Senado após o seu regresso aos Estados Unidos em julho de 1919, Wilson reconheceu que continha inadequações, mas afirmou que estas seriam compensadas pelo acordo que concedeu aos Estados Unidos a liderança moral da humanidade. Ele terminou seu discurso com uma nota idealista. O cenário está montado, o destino é desconhecido. A mão de Deus nos colocou neste caminho. Não podemos voltar. Só podemos seguir em frente, com os olhos elevados e o espírito vivo. A América é a luz e o guia do caminho. No entanto, os Estados Unidos rejeitaram o apelo de Wilson.
O Senado recusou-se a conceder a maioria de 2/3 necessária para ratificar o Tratado de Versalhes. O povo americano, ao eleger Harding como seu presidente em 1920, evidentemente endossou a sua decisão. A reorganização da Europa Oriental. A segunda grande tarefa dos pacificadores de Paris, depois da paz com a Alemanha, foi a recuperação da Europa Oriental. A derrota quase simultânea dos impérios russo, alemão e austríaco significou que o mapa da Europa Oriental, desde a Finlândia, no norte, até ao Mar Negro, no sul, teve de ser redesenhado. A recomposição foi preparada pelos aliados através de 3 tratados diferentes, com a Áustria em setembro de 1919, com a Bulgária em novembro do mesmo ano e com a Hungria em junho de 1920. Os estados bálticos da Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia, antigas partes do Império Russo, conquistaram a sua independência. A Polônia, que tinha sido uma grande potência europeia e que no século XVIII foi desmembrada pelos seus vizinhos, estabeleceu-se como um estado independente. O Império Austro-Húngaro foi dividido entre meia dúzia de estados sucessores, dos quais a Áustria e a Hungria, anteriormente os 2 centros de poder do Império, eram agora os mais pequenos. O princípio orientador subjacente ao restabelecimento da Europa de Leste foi a ideia de nacionalidade. As fronteiras entre os estados deveriam coincidir tanto quanto possível com as fronteiras entre os povos. Este princípio foi modificado na prática por 2 outras considerações. Era certamente inevitável que os aliados da Alemanha na Europa Oriental, Áustria, Hungria e Bulgária, fossem tratados de forma menos equitativa do que os seus vizinhos, mas era difícil justificar tanto a anexação do Tirol do Sul austríaco pela Itália como a inclusão de grandes minorias magiares no território dos vizinhos da Hungria. O segundo factor que limitou a aplicação do princípio da nacionalidade foi o medo da revolução. Os 3 grandes concordaram na necessidade de os vizinhos da Rússia serem tão fortes quanto possível, a fim de reforçarem a sua capacidade de resistir ao avanço do comunismo para o Ocidente. Nenhum bolchevique poderia imaginar que a Revolução Russa permaneceria isolada na Europa. No início de 1919, Zinoviev, líder da Internacional Comunista, profetizou que dentro de um ano toda a Europa seria comunista. Hoje é fácil avaliar o erro de tal previsão, mas naquela época ela era levada a sério. O bolchevismo, escreveu Wilson, está a mover-se continuamente para o oeste. Chegou à Polônia e está a envenenar a Alemanha. Muitos outros estadistas presentes na Conferência de Paris temiam que os alicerces da sociedade europeia ruíssem. Lloyd George escreveu em março que a Europa está imbuída do espírito de revolução. A ordem prevalecente, nos seus aspectos políticos, sociais e econômicos, é questionada pelas massas de um extremo ao outro da Europa. O medo da propagação do bolchevismo foi reforçado quando um regime comunista, liderado por Béla Kun, tomou o poder na Hungria durante alguns meses na primavera e no verão de 1919. Embora uma tentativa de revolta comunista em Berlim tenha sido reprimida de forma sangrenta no início de 1919, os estadistas europeus viram um perigo no facto de a Alemanha poder seguir o caminho da Hungria e arrastar toda a Europa central e ocidental para o comunismo. Este medo permaneceu nas mentes dos pacificadores durante as negociações de 1919. Escritórios secretos foram criados na Nova Scotland Yard e no Departamento de Estado dos Estados Unidos para impedir o progresso comunista, que se espalhava por toda a Europa. A Guerra Civil na Rússia. Enquanto os estadistas aliados avaliavam a ameaça comunista na Conferência de Paris, a Rússia atravessava um período de caos interno. A Guerra Civil havia estourado. Os bolcheviques foram desafiados pelos exércitos brancos, que os atacaram a partir da Sibéria, do Golfo da Finlândia e do Cáucaso. Se os bolcheviques sobreviveram a esta ação combinada foi em parte devido à habilidade com que Trotsky liderou o Exército Vermelho,
embora tenha sido inesperadamente ajudado pela facção inimiga. Gradualmente, os exércitos brancos caíram sob o controle de homens pertencentes à velha e desacreditada classe dominante, hostis não só ao bolchevismo, mas também ao liberalismo. Entre as massas camponesas russas, de quem em última análise dependia o resultado da guerra, cresceu a convicção de que os bolcheviques estavam a lutar pelo povo da Rússia contra os generais brancos, cujo único programa político e social era a reacção e a restauração dos antigos privilégios aristocráticos. A Guerra Civil Russa ofereceu aos governos ocidentais a oportunidade de mudar a direção revolucionária russa. 2 ou 3 divisões aliadas desembarcaram no Golfo da Finlândia em 1919, provavelmente poderiam facilmente ter forçado a sua passagem para Moscovo, a nova capital da Rússia, e derrubado o regime comunista. Mas depois da Primeira Guerra Mundial não houve força nem vontade para isso. Em nenhum dos países aliados a opinião pública estava disposta a tolerar uma intervenção mais do que a um nível puramente simbólico. As tropas enviadas serviram principalmente para desacreditar ainda mais a causa branca. Eram demasiado poucos para afetar o resultado da guerra, mas suficientes para permitir que os comunistas apontassem os seus oponentes como instrumentos do imperialismo ocidental. No início de 1920, as forças brancas, embora não tenham sido definitivamente derrotadas, não pareciam constituir uma ameaça séria ao regime bolchevique. Em abril, a guerra civil na Rússia foi ofuscada pelo início da guerra com a Polônia. Os polacos invadiram a Rússia, nominalmente em apoio aos nacionalistas ucranianos, mas com a verdadeira intenção de conquistar a Ucrânia para a Polônia. Meses depois, a invasão polaca da Rússia transformou-se na invasão russa da Polônia, seguida pela criação de um governo provisório de comunistas polacos. Durante alguns meses, no verão de 1920, muitos bolcheviques acreditaram que estavam empenhados na construção de uma Polônia soviética, que empurraria as fronteiras do bolchevismo para as fronteiras da Alemanha e permitiria aos comunistas alemães, com a ajuda da Rússia, ganhar o poder. Churchill, entre outros, temia que pudessem ter sucesso. Em julho de 1920 publicou um artigo no The Evening News com um título sensacional, O Perigo do Leste. Nele, ele sugeria aos alemães que, antes que fosse tarde demais, construíssem uma barragem de força contra a onda de barbárie vermelha que flui do leste. Se o fizessem, assegurou-lhes, ocupariam mais uma vez o seu lugar na grande Assembleia da Cristandade. Em agosto de 1920, o avanço russo foi interrompido. Os polacos, com a ajuda francesa, infligiram uma derrota decisiva ao Exército Vermelho na Batalha de Varsóvia e iniciaram uma contraofensiva triunfante que os levou às fronteiras russas. Em março de 1921, os russos foram forçados, pelo Tratado de Riga, a deixar 6 milhões de ucranianos e russos brancos sob o poder polaco. O fracasso do Exército Vermelho na Polônia acabou com as esperanças de uma revolução em toda a Europa. Só depois da próxima Guerra Europeia é que o bolchevismo seria capaz de retomar as suas expectativas expansionistas na Europa. Depois de 1945, ele teve sucesso onde fracassou em 1918, menos devido ao seu poder ideológico do que à sua força militar muito superior. Contudo, no período entre guerras, a ameaça mais séria à democracia liberal na Europa não veio do comunismo soviético, mas do fascismo, que emergiu mais rapidamente em Itália, e mais lentamente, embora de forma mais virulenta, na Alemanha. O impulso inicial do fascismo na Itália deveu-se ao pânico produzido pelo fenômeno revolucionário. Os nazistas tentaram explorar o mesmo medo na Alemanha. A minha ambição, disse Adolf Hitler, após a sua primeira tentativa frustrada de chegar ao poder em 1923, é destruir o marxismo. E eu cumprirei esta tarefa. A República de Weimar. Em 14 de agosto de 1919, a Alemanha tornou-se uma democracia.
O primeiro artigo da Constituição de Weimar, em homenagem à cidade onde foi redigida, proclamava: o Reich alemão é uma república. A legitimidade política vem do povo. Seus redatores tentaram combinar nele os melhores aspectos da Declaração de Direitos Britânica, da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e das primeiras 10 emendas à Constituição Americana. Todos os seus artigos, exceto um, eram um modelo de democracia. A exceção foi o artigo 48, que permitia ao presidente, que em circunstâncias normais era moderado, mas não governava, conferir poder absoluto ao chanceler se a ordem e a segurança públicas fossem gravemente perturbadas. 3 chanceleres, durante os anos finais da República de Weimar, assumiram poderes absolutos. O último foi Adolf Hitler. A República de Weimar foi apropriadamente descrita pelo seu primeiro chanceler como uma vela acesa nas duas pontas. A direita alemã, que propagou o mito de que os políticos, e não os generais, foram os responsáveis pela capitulação de 1918, considerou a nova república uma humilhação imposta à Alemanha. A república recebeu pouca lealdade dos seus apoiantes, mas durante 13 anos o número de cidadãos que a apoiaram excedeu os seus adversários. Contudo, em julho e novembro de 1932, nas últimas eleições livres realizadas na Alemanha Unida, os inimigos da democracia parlamentar eram maioria. Durante os primeiros 4 anos da sua existência, a República de Weimar esteve num estado permanente de crise econômica e política. A inflação do pós-guerra, que afetou todos os estados europeus, atingiu a Alemanha com mais força do que qualquer outro país. As reparações de guerra forneceram uma desculpa conveniente para os seus problemas econômicos. A verdadeira causa, porém, foi a irresponsabilidade financeira dos seus governos. Na Grã-Bretanha, durante a guerra, o imposto sobre o rendimento atingiu a taxa sem precedentes de 5 chelins por libra. Na Alemanha, pelo contrário, nenhuma única marca de produção de guerra foi financiada por impostos. O governo recorreu, em vez disso, a grandes créditos internos e à emissão de papel-moeda. Após a guerra, a mesma política continuou. Nestes 4 anos, o governo gastou 4 vezes mais do que recebeu em impostos e o marco alemão continuou em rápido declínio. Em 1923, valia literalmente menos do que o papel em que foi impresso. Em novembro de 1923, no seu ponto mais baixo, o marco era negociado a 4,2 mil milhões por dólar. Consequentemente, a rapidez da recuperação financeira da Alemanha foi o resultado da irresponsabilidade financeira dos últimos 4 anos. Essa irresponsabilidade pôs em perigo não só o futuro do marco, mas também o futuro da democracia alemã. Ao suprimir as poupanças das classes médias, destruiu a sua confiança na democracia e causou o colapso da República de Weimar. O colapso financeiro foi acompanhado por intensa violência política. As principais figuras desta onda de violência foram os Freikorps, grupos de oficiais voluntários que ganharam trágica celebridade através da sua sangrenta repressão aos movimentos socialistas radicais em 1919. Em março de 1920, 5.000 homens dos Freikorps liderados por Wolfgang Kapp, um antigo funcionário público, ocuparam Berlim, demitiram o governo e revogaram a Constituição de Weimar. O Reichswehr, o exército alemão, recusou-se a intervir. O general von Seck recusou o pedido do governo a este respeito, com uma resposta contundente: o Reichswehr não pode ser autorizado a lutar contra o Reichswehr. Foi o povo de Berlim que, paralisando a capital através de uma greve geral, forçou Kapp e os seus homens a abandonarem a cidade. Aqueles que participaram do golpe de Kapp fugiram sem punição ou foram anistiados. Seck, que se recusou a desmantelar o levante, foi nomeado chefe do Reichswehr quase ao mesmo tempo em que a tentativa fracassou.
Quando os trabalhadores do Ruhr pediram um expurgo do Reichswehr, o general von Seck rotulou-os de bolcheviques e enviou os mesmos Freikorps que tentaram derrubar o governo contra eles. Durante 3 anos após o golpe de Kapp, os Freikorps assumiram a liderança numa campanha bem organizada de terrorismo político de direita. Em 1921, organizaram o assassinato do ministro das Finanças, Matthias Ehrberger, o homem que assinou o armistício em nome da Alemanha. Ehrberger, disse um jornal de direita, sofreu o destino que a grande maioria dos patriotas alemães desejava para ele. 1 ano depois, foi a vez do ministro dos Negócios Estrangeiros, Walter Rathenau, assassinado em parte pela sua atitude negligente em relação às reparações de guerra, mas sobretudo pela sua origem judaica. Vários meses antes de sua morte, os nacionalistas cantavam nas cervejarias da Alemanha uma canção que terminava assim: "Eliminem Walter Rathenau, o maldito porco, filho de uma porca judia." O aspecto mais perturbador destes assassinatos foi o seu grande eco entre grandes sectores do povo alemão. Os tribunais assumiram como um facto comum que a violência da direita, em oposição à da esquerda, tinha razões dignas de louvor, e foram lenientes no seu tratamento. A violência dos anos do pós-guerra, juntamente com a inflação em espiral, atingiu o seu clímax em 1923. O ano começou com a ocupação francesa do Ruhr, uma ação cujo objetivo era fazer cumprir o pagamento das reparações devidas. Durante mais de 8 meses, até que o governo alemão ordenou a sua interrupção, a população do Ruhr organizou uma campanha de resistência passiva e, ocasionalmente, violenta. Seguindo ordens de Moscou, revoltas comunistas ocorreram durante o mês de outubro em Hamburgo, Saxonia e Turíngia. Todos eles foram rapidamente reprimidos pelo Reichswehr. A violência da esquerda foi seguida, como sempre, pela da direita. Em novembro houve um golpe de direita na Baviera, uma imitação do anterior golpe de Kapp em Berlim. À medida que os direitistas avançavam em direção ao centro de Munique, a polícia abriu fogo e o golpe falhou. Liderando esta revolta estavam 2 dos ditadores mais proeminentes que o século XX conheceu, o general Ludendorff, cuja carreira estava a perecer, e Adolf Hitler, que estava a iniciar a sua. Fascismo na Itália. A Itália, como Bismarck há muito observou, era dotada de um apetite territorial voraz, mas os seus dentes eram inadequados. As suas conquistas em Versalhes, Tirol do Sul, Trieste, ilhas do Egeu e do Adriático, foram uma recompensa exagerada pela sua pequena contribuição para a vitória aliada. Mas o governo italiano queria mais. Em particular, ele pretendia a costa da Dalmácia. Em setembro de 1919, o poeta nacionalista Gabriel D'Annunzio marchou em direção ao porto de Fiume, na Dalmácia, à frente de 1.000 seguidores. Para espanto do governo italiano, que partilhava das suas ambições mas rejeitava os seus métodos, D'Annunzio proclamou a anexação de Fiume à Itália. Durante 1 ano, até que o governo italiano conseguiu despejá-lo, ele liderou um regime de opereta. Seus seguidores usavam camisas pretas, cumprimentavam-se com os braços estendidos, à maneira da saudação romana, e conversavam com seu líder em reuniões ao ar livre. Mas a histeria nacionalista refletida na aventura de D'Annunzio não foi, como muitas vezes se supõe, partilhada pelo povo italiano. As eleições gerais de novembro de 1919, ao contrário das eleições do pós-guerra em França e na Grã-Bretanha, foram um fracasso não só para os nacionalistas e conservadores, mas para todos os grupos políticos que tinham favorecido a intervenção na guerra. O recém-fundado Partido Fascista, o mais extremista dos grupos nacionalistas, não conquistou um único assento. O seu líder, Benito Mussolini, que compareceu em Milão, obteve apenas 2% dos votos.
Até 1921, socialistas e comunistas italianos coexistiram num único partido socialista, unidos na sua admiração pela Revolução Russa. Nas eleições de 1919, o Partido Socialista obteve 1/3 dos votos e triplicou a sua representação parlamentar pré-guerra. O jornal socialista Avanti declarou triunfantemente: "Nasce a Itália revolucionária." A onda de agitação social que inundou a Itália durante os anos de 1919 e 1920 parecia ter razão. Milhares de camponeses instalaram-se nas grandes propriedades e assumiram as suas propriedades. O governo foi impotente para evitá-lo. A crise industrial atingiu o seu auge em agosto de 1920, quando 500.000 de trabalhadores ocuparam as fábricas e levantaram ali a bandeira vermelha. Desde o fim da guerra, o Partido Socialista exigiu abertamente, repetidas vezes, a derrubada violenta da sociedade burguesa. Lenin utilizou a ocupação das fábricas como trampolim para a revolução, mas os socialistas italianos careciam do vigor e da clareza de Lenin e foram incapazes de materializar o seu poder político. Em setembro as fábricas foram devolvidas aos seus proprietários, em troca de aumentos salariais e melhores condições de trabalho. O resultado final do processo revolucionário do pós-guerra não foi o socialismo, mas o fascismo, isto é, a contra-revolução. Como observou profeticamente o anarquista Enrico Malatesta durante a ocupação das fábricas, se não chegarmos até o fim, teremos que pagar com sangue e lágrimas pelo medo causado à burguesia. Com a devolução das fábricas aos seus proprietários, o perigo real da revolução passou. O bolchevismo italiano, escreveu Mussolini em particular, está mortalmente ferido. Mas a burguesia italiana permaneceu convencida de que o bolchevismo se preparava para o ataque final. Explorando este medo e apresentando-se como os salvadores da Itália contra a Revolução Vermelha, os fascistas saíram da obscuridade para uma posição política que lhes deu a possibilidade de ganhar o poder. Em julho de 1920, às vésperas da ocupação das fábricas, existiam no máximo uma centena de células fascistas. 6 meses depois, os fascistas contaram com o apoio irrestrito dos proprietários rurais e da classe média, que temiam o avanço do socialismo. Grupos de choque fascistas, conhecidos como esquadrões, organizaram ataques sistemáticos contra sindicatos, cooperativas e sedes socialistas. As autoridades, em muitos casos, toleraram ou mesmo apoiaram estas ações, vendo-as como um travão ao comunismo. Em outubro de 1922, Mussolini e seus seguidores organizaram a Marcha sobre Roma. Diante da pressão e da ameaça de guerra civil, o rei Vítor Emanuel III recusou-se a assinar o estado de sítio e encarregou Mussolini de formar um governo. Assim começou a transformação da Itália num estado fascista. Ao longo dos anos seguintes, Mussolini consolidou o seu poder eliminando os seus oponentes, restringindo as liberdades políticas e estabelecendo um regime autoritário que serviria de modelo para outros movimentos fascistas na Europa. Qualquer que seja a sua atitude em relação a Mussolini, quase todos os observadores europeus da década de 1920 estavam errados sobre o significado do movimento fascista. Consideravam o fascismo não como o início de um movimento europeu, mas como uma resposta peculiarmente italiana a uma situação peculiarmente italiana. O próprio Mussolini endossou a sua opinião: o fascismo, declarou ele em 1928, não é um produto de exportação. Só os nazis compreenderam o significado europeu da contra-revolução fascista. A Marcha sobre Roma, escreveu Goebbels mais tarde, foi um aviso, um sinal de tempestade para a democracia liberal. Foi a primeira tentativa de destruir o mundo do espírito liberal e democrático.